No vídeo de hoje, a gente vai falar dos 7 erros ridículos de vendas que estão esvaziando o teu caixa e como que os tubarões do teu mercado estão lucrando com isso. Vem comigo. Você pode ter o melhor preço, você tem o melhor produto do seu mercado. Você pode ser um consultório mais luxuoso da sua cidade, mas o seu faturamento é aquela montanha russa. Sobe, desce, mês bom, mês ruim. Você não tem um negócio, desculpa, você não tem um negócio. Você tem o quê? Um hobby caro. É isso que você tem. O que vai separar os profissionais dos amadores, além de os amadores mal pagarem aluguel e as contas, tá sem caixa, é a ciência de vendas. É esse vídeo a gente vai tratar sobre isso, sobre os 7 pontos. E o que eu vou mostrar no vídeo de hoje, essa metodologia, essa filosofia de vendas, eu peguei das 2 maiores referências no país, na minha opinião, Thiago Reis e Thiago Conser. Eu analisei o material deles, eu destrinchei por horas e horas e horas e encontrei 7 pilares, 7 elementos, 7 itens, 7 coisas que muita gente erra e talvez você deve estar errando por, às vezes, nem conhecer isso. Então, ele está fazendo o quê? Jogando dinheiro no lixo todos os dias. E aqui, dos 7 itens, se você ignorar 1, 2 deles, o resultado não vai acontecer. Você vai continuar jogando dinheiro no lixo todos os dias. Mas, se você aplicar os 7 passos, os 7 pontos, você vai ter um bom resultado. Então, não é só tentar. Você vai o quê? Dominar o teu mercado. Você vai ser o rei, a rainha da sua categoria, do seu mercado, do seu negócio. A técnica. Antes disso, eu quero que você grave PPT igual PowerPoint, PPT igual a L. Se você lembrar dessas 3 siglas, que o primeiro P, processos, processo de operação padrão, como que o trabalho é executado, o que acontece, quem faz o que, de que forma, quem dá feedback, como que tudo acontece. Esse é o primeiro item. Primeiro P. Você tem os seus processos. Até hoje, nos últimos 7 anos que eu estou no mercado digital, saindo dos bastidores, vindo por front agora, nos últimos 7 anos eu não vi ninguém de primeiro momento falando assim, eu tenho meus processos mapeados, eu sei o que estou fazendo e só falta alguns ajustes finos no processo para melhorar. Todos, incluindo players, incluindo gente grande que fatura, sei lá, múltiplos 7 dígitos. Não tinha processos claros. Tinha muita sorte, tinha muito talento individual de uma pessoa ou 2, mas não tinha o quê? Processo. Sabe o que acontecia? A tal da montanha russa. Tem mês que fatura bem, tem mês que fatura muito bem, tem mês que fica péssimo. É isso que acontece. Então você tem o primeiro P, processo. O segundo P são o quê? As pessoas do time. Quem são as pessoas? No caso aqui, uma confusão muito comum é das pessoas das suas funções. Puxando por um exemplo em clínicas, em atendimento, a pessoa do financeiro, que deveria ter a função de cobrar e receber e manter o DRE em ordem, ela fazia o quê? O papel de SDR, de receber os leads e fazer os primeiros contatos. Você acha que isso vai dar certo? Você misturou uma função com uma outra função, 2 funções importantes na mesma pessoa. Você vai falar, Evandro, mas aqui é tudo pequeno, eu não tenho capacidade de contratar outra pessoa, eu não tenho caixa, eu não tenho capacidade. Eu me atrevo a dizer que você pulou etapas, se precipitou, você acredita que chegou no estágio de maturidade para trabalhar, mas você está fazendo errado. Imagine só, qual é a chance de você ter pulado algumas etapas sem você conhecer? E não precisa nem ter feito um Empretec no Sebrae, tem tanta gente boa, sei lá, tem o Marcos no acelerador empresarial, tem a própria Growth Machine, tem o Vende-se, tem o pessoal do G4, lá do Thales, do Bruno Nardon e do Alfredo Soares. Eles mostram, o Ricardo Melo também ensina muito bem o Rica. Você tem isso? Não tem. Se você pulou e está nesse estágio, ali está o problema.
Um outro problema muito comum que eu vejo, quem está nesse caso, de antigos clientes que eu atendia a PJ, a empresa, não tem caixa, não tem reserva e tem essa confusão de função que eu acabei de contar. E sabe o que ela tinha na PF? Tinha carro importado número 1, carro importado número 2, moto elétrica para as crianças, uma PF extremamente forte, linda de ver, agindo como se fosse rica, mas como se fosse. Mas na real, quem deveria estar forte estava muito fraco, era a PJ. É muito mais comum esse erro do que você imagina, agir como se fosse. Tem gente que ensina isso por aí. Eu não concordo, mas essa é só a minha opinião. Mas voltando aqui no caso, PPT, processos, pessoas e tecnologia. Quando eu falo de tecnologia, eu falei com uma pessoa essa semana, eu falei, cara, como que é o teu processo de vendas? Ele falou, que é isso? O cara tem 38 anos de formado, faz implante capilar, de Londrina, no Paraná. Eu falei, doutor X, o processo, como que acontece? Ele falou, garoto, pela idade. Garoto, vem a pessoa do vídeo, do site ou do vídeo, e que vem falar comigo no WhatsApp. Eu falei assim, direto com o senhor? Ele falou, E eu falei assim, como que fica o CRM? Ele falou, Conselho Regional de Medicina? Eu falei, não. A central de relacionamento com o cliente, até traduzir. Eu falei, para cuidar disso. Ele falou, não tem isso. Eu falei, então como que você faz? Ele falou, é a Josi que faz. Eu falei, quem é Josi? Ele falou, minha secretária, ela que faz tudo. E eu falei, e aí, como que ela faz? Ela falou, não sei, eu só sei que a pessoa chega aqui e eu atendo. Você está entendendo? Não tinha o processo, não tinha pessoa e não tinha tecnologia. Essa pessoa é o quê? Um milagre. Ela não está vivendo, ela está sobrevivendo o negócio. Consegue entender o grande problema que vamos chegar até aqui? Eu precisei dessa introdução porque é muito comum errar. E eu não quero que você erre também. Mas vamos para o conteúdo. Vindo aqui, a primeira fórmula... Ih, minha caneta desligou. A primeira fórmula que você tem que lembrar, que é o pré-requisito número 1 do tema do vídeo de hoje, daqui do 7, P, P, T, que são processos. Opa, faltou um S aqui. Processos, as pessoas. No caso é o que? Função individual. E a tecnologia. E eu não estou nem falando de A aqui. Tecnologia, CRM básico. Sei lá, coloca aqui, básico do básico igual a um CRM. Se você não deu check aqui, não deu check aqui e não deu check aqui, e você ouviu a introdução do vídeo, você já sabe onde está o problema. Se você ter essas três coisas aqui, a formulinha aqui do sucesso é o quê? P, P. Vai ficar assim, vou fazer mais bonitinho aqui, P mais P multiplicado por T igual a L. Então aqui, mais, e aqui vezes, igual a L. L do quê? Liberdade. Liberdade. Por que eu estou falando de liberdade aqui? Porque vendas é um instrumento de libertação, para você se libertar do sistema, para você fazer o quê? A sua receita, o seu resultado, o quanto você quer ganhar e a liberdade de escolhas. É basicamente isso. Então, grava essa formulinha. PPT. P mais P vezes T igual a L de liberdade. Essa é a fórmula do sucesso. Pulou alguma das coisas ou deu zero em algum desses elementos, o que vai acontecer? Zerou a sua equação. Ok? Vindo para os 7 pontos. Os 7 pontos que a gente vai discutir hoje aqui. O primeiro ponto aqui, o segredo, o item, o segredo, a parte número 1. Vou escrever aqui, Primeiro, vem comigo, execução versus resultado. Esse aqui, para entender, aqui para você entender é o seguinte, execução versus resultado. O que eu quero dizer aqui para você?
O resultado a gente não controla. Você não controla o resultado, você controla a execução. Eu ouvi também semana passada de uma outra cliente, ela falou assim, ó, qual é a probabilidade de em uma semana eu conseguir fazer X mil reais em vendas? Eu falei, olha, é de impossível até super possível. O que pega aqui, eu quero que você reflita se você entrar com essa carga mental, se você entrar com esse pensamento desse jeito, querendo controlar quem? O resultado, eu falei assim, isso vai dar problema. Eu nunca vi isso dar certo. Você vai gastar toda a sua energia emocional, vai se frustrar, não vai conseguir trabalhar, fazer o quê? A execução e não vai dar certo. Então, o Bernardinho fala isso, treinador de vôlei lá da seleção brasileira masculina e feminina, que escreveu lá Transformando Suor em Ouro, que ele fala que você tem que se preparar para o resultado que você não controla. Você tem que se preparar para quê? Para a sua execução. E o que eu quero trazer aqui para você? Você não controla o resultado, mas você controla o quê? Quantas ligações você fez no dia? Quantos follow-ups você fez no dia? Quantas e-mails você mandou por dia? Quantos WhatsApp você mandou no dia? Para quantas pessoas você tentou conectar ou pedir uma recomendação? Essa variável você domina. Eu gosto muito no basquete Kobe Bryant, para mim um dos melhores de todos os tempos, mas ele fala uma coisa que quando ele tinha 12 ou 13 anos, ele foi jogar o primeiro jogo, pontuação 0. 0, 0, 0, 0. O que aconteceu? Chama Price of Greatness, o preço da grandeza. E ele fala que o pai dele chegou para ele e falou assim, meu filho, não importa se você fizer 0 ou 50, vou te amar do mesmo jeito. Mas você tem que se esforçar se realmente é isso que você quer. Tira do esporte, traz para sua realidade que você é empresário, você é empresária. O que eu quero trazer aqui para você? O esforço. O que aconteceu? Ele conta que ele escolheu um fundamento, aqui nós estamos falando de 7, ele escolheu um, e o que ele fez? Ele trabalhou o verão naquele fundamento, depois trabalhou no outro, no outro, no outro. O que aconteceu? Ao longo de 5 anos, ele acumulou tantas horas, todo mundo fazia 2 horas, 2 horas e meia por semana. Ele passou a treinar 8 por dia, só que ele fez isso ao longo de 5 anos, quando era jovem. Nos 2 primeiros, de 12 para 14 anos, ele saiu de 0 ponto, 0 nada, para o melhor jogador do estado onde ele morava, Filadélfia. Qual que é a moral da história? Ele não controlou o resultado, ele controlou o esforço. Só que o ponto aqui você sabe quais são os indicadores que você tem que controlar seu esforço? Processo de aquisição, qualificação e venda, AQV. Você não sabe, não faço ideia o que é isso. Tá vendo o quanto que você precisa de ajuda? Então, o ponto número 1 que os tubarões ficam com o seu dinheiro é esse. Não erre mais nisso a partir de agora. Não sei como fazer. Deixa aqui no comentário qual que é o seu problema que a gente vai resolver. Número 2. Vamos aqui, ó. Iceberg, é o termo que eles usam, das vendas. Eles usaram esse termo, mas eles são os maiores e eu tô referência a eles, mas assim, o que eu quero que você pegue é uma coisa ainda mais simples, 80-20. Só que não é o 80-20 do Pareto, que você deve estar acostumado a ver. Não sei o que é, procura lá no Google. Princípio de Pareto, princípio 80-20, 80/20, descobre lá o que é. Mas basicamente é que 80% do seu resultado vem de 20% das ações. Ou seja, nós estamos falando assim que possivelmente nessa média, 80% do seu faturamento, 80% dele vem de 20% dos seus clientes, que são os melhores clientes. É esse o fundamento. Então você tem que pensar, eu estou começando do zero. Não serve para você. Eu já tenho uma certa base de clientes, com 100, 200, 5 mil clientes há 20 anos que eu atendo. O exercício para você fazer aqui agora é, passo número 1, entender que o 80-20 existe. E ele é básico do básico. Como é que você faz na prática? Você vai fazer o quê? Pega ali, não precisa nem ser 80-20. Passo número 1, nessa etapa 2.
Pega os seus últimos 10 clientes premium. Quando eu falo premium, eu falo assim na entrega. O que você entregou para eles que eles ficaram o quê? Felizes. Deram o quê? Um NPS alto. Ah, não sei o que é NPS. Tá vendo? Outro fundamento. É o nível de satisfação dele, do seu cliente sendo o promotor da tua marca. Deu NPS alto. Então eles saíram felizes, deram NPS alto, eles te indicaram. Eles te recomendaram para outras pessoas do convívio pessoal deles que tornaram seu cliente. Pega eles 10. Pega esses 10. O que você vai fazer? O método é muito simples. Você vai pegar papel e caneta e vai ver, vai analisar primeiro a origem deles. O canal de origem. A origem do canal de aquisição. Que canal que veio? Que canal de aquisição que veio? Vieram de uma collab que você fez? Vieram de anúncio do Google? Vieram de anúncio no Meta Ads? Vieram de um compartilhamento de algo viral que você fez? Foi alguém que o seu time prospectou? Foi alguém que viu que eu vi um outdoor? Recebeu um e-mail de contato frio? Foi uma prospecção fria do seu time? Foi o quê? Foi um voucher que você deixou uma oferta de atração em algum lugar? Foi de onde? Qual que é a origem dessa pessoa? Começa por aí. Ah, não tenho isso anotado. Se vira. Aqui não estão falando que funciona. Isso aqui é se vira. Dá o teu jeito. A segunda coisa é... Lembra do DDD? DDD que você usa lá, DDD? Quais foram as dúvidas que essa pessoa tinha? Quais eram os desejos? Opa, errei aqui. Quais eram os desejos e as dores? Mudando DDD, que é para ficar fácil para você lembrar, substitui desejos por quais que eram os sonhos. O que essa pessoa buscava de resultado? Qual é a transformação que ela queria? Aí você vai fazer o quê? Anota ali na planilhinha. Ela veio atrás dessa transformação, desse resultado, desse ponto B. Era isso. Quais foram as dores? Se você não lembrar de dores, as dores você pode trocar por problemas. Quais eram os problemas que essa pessoa estava enfrentando, que ela sentia? Vamos dar um exemplo aqui. Era um exemplo que alguém que era calvo, não é o meu caso, mas assim, que era alguém que era... Já o cabelo ali da rapaziada era calvo, do exemplo que eu falei ali do outro doutor. Lembrei, posso falar disso agora. Era alguém que era calvo, assim, o cara olhava aqui pra cima, tava um pouquinho aqui, faltando aqui devia estar um pouquinho, e aqui assim incomodava. Quando eu tenho vários amigos que já fizeram implante, e a rapaziada fala, melhor coisa que eu fiz, porque eu não gostava do jeito que eu me via. Muitos usam boné para poder esconder. Quem não fez ainda usa boné. Onde eu quero chegar? Quais são os problemas que essas pessoas enfrentam? Todo mundo tem problema. Se você fala assim, não tem nenhum, quem está errado é você, porque você não pesquisou a fundo direito, que é a primeira coisa para entender quem que é teu cliente dos sonhos. As dúvidas, você listou esses dois. As dúvidas você vai chamar de objeções. Elas são universais. Ela falou que não tinha tempo, falou que não tinha dinheiro, falou que tinha que esperar virar cartão, falou que era culpa da política, falou, é universal. Falou, o papagaio morreu. Isso é universal. Quais foram essas objeções universais? Anota ali. Quais são as objeções específicas? Aprendi isso com o Érico. Quais são as específicas do seu mercado, do seu nicho? Quando eu falo específicas, ela falou assim que, por exemplo, vamos falar que foi fazer um procedimento estético. A pessoa tinha pavor de agulha. Encontrei o Léo hoje na academia, estava com uma lesão. Eu falei, cara, é só ir lá fazer no lugar X ali, você toma uma injeção ali no lugar que você está machucado no cotovelo ali, o cara injeta um liquidinho no cotovelo ali, para de doer. Ele falou, irmão, eu não gosto de agulha, eu tenho pavor de agulha. Era o quê? Uma objeção específica. Tá entendendo? Então, quais são as objeções universais? Um muzinho aqui. E as objeções específicas do seu negócio. Uie. Quais são elas? A hora que você fazer esse mapeamento, você vai entender o quê? Quais são o quê? Os seus melhores clientes que mais te pagaram. O que eles têm em comum? Você vai analisar isso aqui. Se você analisar esses dois itens, golaço. Você vai saber quais eram os problemas, quais eram os sonhos, quais eram as objeções.
Você vai entender que algumas eram iguais entre elas. Você vai fazer o quê? Uma matriz, você vai ver o que se repete, você vai identificar o quê? Um padrão. Padrão de comportamento. Aqui o golaço vem daqui. Você sabendo o padrão, você sabe o que você vai falar que vai dar certo, você sabe o que você vai falar que possivelmente vai dar errado. E você vai o quê? Conduzir de uma forma diferente. Aqui você tem que receber o quê? Feedback e orientação. Para saber se está fazendo certo ou não. Tá entendendo aqui um segundo erro? Partindo para o número 3 aqui, ó. Vamos avançando aqui para o número 3. Que isso aqui tem muita gente que erra e é... Jornada do cliente. Jornada do cliente. Cliente. Beleza. Nossa, que letra ficou feia aqui, ó. Jornada do cliente. Primeira coisa que eu preciso falar para você, joga ali no Google Eugênio 5 níveis. Joga isso aqui no Google. Aqui, ó, Google. Pausa o vídeo e joga lá. O que você vai encontrar? Eugene Schwartz, acho que é assim que pronuncia o nome dele. É um publicitário norte-americano. E eu acho que o ano era 1966 ou 67, alguma coisa assim, não me falha a memória. Ele escreveu um negócio que chamado de 5 níveis de consciência. Todas as pessoas têm. E ele faz isso numa linha que é de totalmente inconsciente. A pessoa está totalmente inconsciente que tem um problema. E ela não faz ideia do que está acontecendo, que ela tem aquele problema. Você pega alguma pessoa que, sei lá, tem 70 anos de idade, tem pavor de ir em médico e foda-se, ela nem sabe o que ela pode comer, ela não sabe o que não pode comer, o que ela tem que fazer para cuidar da saúde, para ter uma longevidade, para poder ter uma vida, vamos falar assim, digna de poder andar e caminhar sozinho. A pessoa está totalmente inconsciente. A geração boomer, por exemplo, tem muitos desses hoje em dia. O que acontece? Se você não viu lá, vê o que o Eugênio ensina, mas vindo de uma forma rápida e didática aqui, depois a pessoa vai estar o quê? Consciente do problema. Ela vai ganhar algum nível de consciência. O cara que fumou a vida inteira foi no médico, o médico falou assim, aqui ó, seu José Carlos, foi um tio meu, falou assim, ó, se o senhor não parar de fumar, o que eu recomendo é, já fez o testamento? Já fez o testamento para a esposa e para as crianças? Por quê? Se o senhor não parar de fumar, você vai morrer. Ele estava totalmente inconsciente e chegou e tomou uma pedrada dessa. O que aconteceu com o nível de consciência dele? Se eu não me cuidar, vai dar ruim. O que ele passou aqui? Ele ganhou o quê? Consciência do problema e passou o quê? Ter consciência que ele tem que buscar a solução. O S aqui é de solução. Aí ele vai entender que ele vai buscar a solução. O que é? Tem que parar de fumar? Eu tenho que ir para academia? Eu tenho que ir no nutricionista? Eu tenho que me mexer. O próximo estágio, ele tá consciente, ele tem consciência do problema, consciente da solução, mas ele procrastina. Tá ali. Ele tem o quê? Objeções, aquela que eu pedi para você mapear no item acima. Com isso, ela não vai avançar. É ali onde que você tem que entender. Ela tem consciência do problema, ela tem as objeções. São essas pedras, você tem que quê? Entender e remover. Entender e remover para ela ter o quê? Você remove que jeito? Prova social é uma forma de você evidenciar. Falar, olha, a pessoa tinha esse problema e ela se curou com isso. Essa pessoa tinha esse problema e eu fiz isso para ela. Olha ela agora, o antes e depois. A transformação. E aqui, ela é consciente da sua solução. Da sua solução. É aqui onde você vai fazer o gol. Aqui onde você vai sair de 3% dos 97% das vendas desperdiçadas, que vendem só para 3%, você vai vender para quem não te conhece. Então, a primeira coisa que eu te recomendo é entenda, estude um pouquinho mais sobre os níveis de consciência para você entender. Porque isso aqui é primordial na hora de você... Como que eu vou fazer isso? Tem uma coisa importante que você precisa saber, que eu vou até olhar de pertinho aqui para você, é o seguinte. De 100% das pessoas, apenas 3%, a Endeavor mostra isso, que apenas 3% tem o quê? Consciência da sua solução ou de uma solução para o problema dela. Os outros 97%, a grande maioria, não tem consciência. Então, ao invés de você ficar
buscando querer vender para 3% e dividindo com seus concorrentes, entenda o mercado, entenda as pessoas, faz esse exercício que eu te contei e você vai fazer o quê? Disputar 97% do bolo, uma fatia gigantesca, praticamente o todo, com uma menor concorrência, porque a maioria é amadora e não sabe disso. Não sentou a bunda na cadeira para estudar o que a gente está fazendo agora e aprender. Onde que você vai chegar? Muito mais longe. É aqui que vai separar os amadores dos profissionais, é aqui que você vai ter resultado. Minha recomendação é o quê? Estude, entenda isso. Se você entender o fundamento, o básico do básico, que eu estou te apontando a direção aqui, você vai ter resultado surpreendente. Você entendeu como fazer? Que ótimo! Aqui para você que está chegando agora, entendeu que tem esse problema, que não sabe o que fazer, que assistiu até aqui e se identificou falando assim, poxa cara, entendi, eu tenho esse problema, tenho esse problema, tenho esse problema, tudo que você falou eu tenho esses problemas. Como que eu resolvo? Eu preciso de ajuda, eu quero comprar tempo, eu quero saber como que você pode me ajudar, como que eu faço isso, como que você consegue contribuir. Existe uma maneira. Eu vou deixar no link na descrição aqui a página do Sistema Winner. Se chama sistemawinneronline.com.br. Lá tem tudo o que a gente faz no programa. É um programa de estruturação comercial completa. Porque não adianta fazer o quê? Anúncios e fazer chegar novos leads. Se quem vai receber, o que eu faço? Como que eu abordo essa pessoa? Como que eu organizo aqui o CRM? Como que eu faço um Kanban? Como que eu avanço essa pessoa? Quais são as etapas? O que eu falo em cada etapa? O que eu não falo em cada etapa? Qual que é a distância de uma etapa para outra? O que eu tenho que fazer do dia 1 para o dia 2? Eu tenho que pular algum dia, ficar sem fazer nada? Qual que é a estrutura de cadenciamento? Qual que é o fluxo do processo de venda? Ele é atrelado no fluxo do que acontece no processo de compra na cabeça da pessoa. Tem todo esse casamento. Não faço ideia de como fazer isso. Clica aqui no link, escreve ali, clica ali no botãozinho, deixa lá seu nome, e-mail, telefone. Alguém do time vai ligar, ou eu vou ligar, ou alguém do time vai ligar e vai entrar em contato contigo. A gente vai fazer o quê? Um diagnóstico. É como ir no médico. A gente vai diagnosticar. De que jeito? Conversando. Eu vou entender o quê? Qual que é o seu mercado? Quem que é seu cliente dos sonhos? O que você vende? Qual que é o seu elemento único? Como está estruturado o seu negócio? Como que tudo acontece? Aí a gente vai poder te ajudar. Na página você vai descobrir, eu não gosto de falar muito isso, mas tem lá, tem mais de 71 milhões de reais para os nossos clientes faturados. Quando eu falo nossos, é meu e do Lucas, é a gente que está no front, a gente que cuida dessa operação. Então tá lá prontinho. Então vê lá os casos, você vai encontrar alguém que é parecido com você, do seu nicho, do seu mercado, que tinha o quê? O teu problema, porque é comum, é erro de fundamento. Aí, sabendo disso, se a gente tiver janela, se for você a pessoa que a gente puder ajudar, nós vamos te ajudar. Se eu perceber, ou a pessoa do time que te atender perceber que não é para você, que a gente não tem capacidade de te ajudar, ou se você não está no momento de ser ajudado por nós, da equipe, a gente vai recomendar alguém que vai resolver o seu problema. Desse jeito. De um jeito ou de outro, você vai sair com o problema resolvido e parar de cometer os 7 erros. Perfeito? Clica aqui embaixo. Fala com o time e para de desperdiçar dinheiro. Vindo aqui para o próximo item, para o item número 4. Esse aqui, o 4, é o poder do... Nossa, anota, tatua isso aqui na testa, do follow-up. Aqui é o seguinte, a estatística não deixa mentir. 80% dos vendedores... das pessoas, pode ser a secretária se você tem um consultório, ou pode você que tem pessoas do seu time comercial que vende algum produto, algum serviço. A estatística é essa, 80% desses bem abençoados, eles não fazem o quê? Não faz o quê? O segundo follow. Ou seja, não é feito. Onde que perde dinheiro? Não faz a segunda tentativa. Não faz a menor sentido para mim não fazer a segunda tentativa, a terceira, a quarta, a quinta. Qual que é o poder do follow-up? O desafio aqui que eu vou te dar é pelo menos 5 follows de maneiras diferentes. Pode ser ligação, pode ser ligação direta, ligação de áudio, um WhatsApp de texto, um áudio, enfim. Faz a cadência que você tem aí, mas faça pelo menos 5 pontos de contato.
dono do Google, eu esqueci o nome dele, ele fala que é de 7 a 11 pontos. O número mágico é entre 7 e 11. Mas, se você fizer 5, que é mínimo do mínimo do mínimo, você vai ter resultado, você vai ter o quê? Dados, você vai ter estatística de como que as pessoas se comportam. Não quero fazer isso. Coloca uma IA para fazer isso, ô abençoado. Que é um trabalho manual, mas faça isso aqui que vai funcionar. Não negligencie e deixe de fazer essa quantidade. Faça pelo menos 5 pontos de follow-up. Para as pessoas que falam para mim, o lead está desqualificado, não está dando certo, não está vendendo, a primeira pergunta que eu faço é: qual foi o ciclo de cadência? Ou seja, quantos pontos de contato foi desenhado para fazer no processo? 5, 7, 11, 14? E qual a cadência atual, né? Qual o dia que está? Qual a etapa que está desse fluxo? A pessoa falando assim, não sei. Eu aposto o que você quiser, aposto um chicabom. Que nem o Érico faz, aposto um chicabom com você que não foi feito nem 5 e a maioria não chegou no segundo. 100% das vezes que eu fiz essa pergunta aqui, clientes ou potenciais clientes, ou alguém veio reclamar para mim, eu fiz essa pergunta, ou a pessoa não sabia responder, ou a pessoa não tinha feito. Eu falei assim, então, eu fiz tudo. Será? Não fiz tudo ainda, por isso que tem esse problema de resultado. Porque, imagina no casamento. Eu não podia viver em casamento no primeiro dia, na verdade demorou um tempão. Mas você entendeu onde que eu quero chegar? Tem que, no casamento, vai tomar um café, vai sair, vai no cinema, vai convivendo e vai o quê? Se relacionando. Follow up, follow up, follow up, follow up, follow up. Faça isso, você vai ter resultado. Ponto final. Número 5 de 7 aqui, ó. Número 5 de 7. Ganhos marginais. Quando eu falo de ganhos marginais, as pessoas não têm nada, e da noite pro dia, do momento pro outro, quer melhorar tudo de uma só vez. Sabe o que acontece? Você não consegue melhorar tudo de uma vez. Por quê? O quê? Não dá. Quando eu falo de ganho marginal, quais são os 3 itens que você tem que tomar cuidado? Aquisição, qualificação e venda. De o quê? De aquisição. Que de qualificação e V de venda. O ponto imagina qual que é o canal de aquisição que você está usando ali, qual que é a taxa de conversão de prospecção ou de lead ali para MQL. De lead para MQL. Não sei qual que é essa sigla aqui. Clica no outro vídeo aqui, assiste que eu explico mais sobre isso. Mas assim, é um lead qualificado pelo marketing. E aí, qual que é a sua taxa? Percentual aqui, qual que é a sua taxa? Tá com quantos por cento? Não sei. Tá vendo? Não vai melhorar porque você não sabe. Mas vamos supor que é 45%. Você fez um esforcinho, entendeu e melhorou ela em 5%. Você levou ela o quê? Para 50%. O que vai acontecer? Passou 5% mais pessoas para frente, para a próxima etapa de qualificação. A etapa de qualificação é a parte de o quê? De conexão com a pessoa, de fazer aquela primeira abordagem ali para o processo de vendas e eu vou chamar de apresentação. Você vai fazer a apresentação de uma proposta ou fazer uma consulta. Quanto que passou nessa etapa? Era o quê? 40%? Sei lá, vamos falar que era 40%? Se você aumentar para 45%, o que vai acontecer? Você recebeu mais 5 e recebeu mais 5 aqui. Sabe o que vai acontecer com o seu resultado? Já está com a matemática a teu favor mostrando que você vai crescer. E no processo de venda, qual que é a tua taxa de conversão dos follow-ups da negociação para venda ali, ó, de negociação para venda. Qual que é a sua taxa de conversão ali? 20%? Depende do mercado, é 60%? O que você faz aqui? Se aumentar mais 5%, sabe o que vai acontecer com você? Não vou dobrar as vendas, mas pode ter certeza que entre 10 a 20% você vai ter o quê? De crescimento. Mas assim, você fez o quê? Ganhos marginais. Você aumentou 5 aqui, 5 aqui, aumentou mais 5 aqui e aumentou mais 5 aqui. Você fez 3 ganhos marginais, mas você sabia o quê? O processo. Qual o caminho aqui. E com isso, você aumentou o seu resultado. Não negligencie ganho marginal, porque ele faz diferença para você.
Indo para o sexto aqui, o que de forma pedagógica, aqui, de forma bem didática aqui, o efeito sauna, para dar uma simbologia diferente. Aqui é contágio. Aqui você tem que entender que a força de vontade é limitada. E aqui, quando eu falo de sauna, é para fazer analogia do que é de ambiente. Ambiente. Se você está num ambiente que... Eu ouvi isso de um cliente, mas eu vou reservar o nome aqui, mas quem está vendo aqui vai saber. Se o Lucas ver esse vídeo, esse trecho, ele vai saber de quem eu estou falando. A pessoa o quê? Só pede desconto, 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 desconto. A pessoa não enxerga valor. Ela teria que vender o trabalho dela por X mil reais. Vamos falar assim, vamos dar um número redondo aqui, por 10 mil. Tinha que vender por 10 mil um produto dela ali. Ela já vendeu por 10 mil, tinha validado. O que aconteceu? Ela passou a vender por 5 mil. Sabe o que aconteceu? Ela já tinha feito a venda por 10, já tinha validado 10 e ela foi vindo para 5. O mesmo produto, a mesma entrega, o mesmo trabalho. Pagando metade, cobrando metade do cliente. Sabe o que aconteceu? O ambiente, é o poder do ambiente. Ela começou a parar de olhar para o negócio dela, começou a olhar para o negócio do vizinho e, sei lá, pirou, vamos dizer assim, a cabeça despirocou e começou a fazer isso. Começou a vender mais em quantidade, só que faturar menos. Aí ficou sem tempo para atender pacientes que seriam bons clientes. O que eu quero falar para você? O ambiente te controla. Cuidado com o ambiente, para onde que você está olhando. Vindo para cá, uma recomendação de literatura, tem um livro muito conhecido que é T. Harv Eker, assim que escreve, chama Os Segredos da Mente Milionária. Esse autor ensina um negócio muito interessante lá, que ele chama de PSAR, que ele chama de pensamentos, sentimentos, ações aqui, né? Ações, atitudes, resultados. Nesse ponto, esse livro é de 1900 e lá vai bolinha. Ele fala daqui que você tem que tomar cuidado com os seus pensamentos. Mas, para mim, tem um negócio que vem antes disso aqui, que ele ensina, que é o quê? O ambiente. É o termo que eu estou falando aqui. Você tem que tomar cuidado com o quê? Com o ambiente. Que são o quê? As pessoas. Que no caso é quem que você faz o quê? A modelagem. Quem que você está modelando? Você está modelando aquele teu conhecido que é um contador CLT que nunca abriu seu próprio CNPJ e está falando asneira da tua empresa? Mas nunca teve um CNPJ, vai falar do quê? Manda ele, vá, que nem o Marçal ensina, vai cuidar da sua vida. E quem que você está modelando? Você está modelando um empresário, uma empresária de sucesso do teu nicho que tem resultado? Tô. Beleza. Aí as pessoas que você está convivendo no seu ambiente ali de convívio social, essas pessoas pensam nessa frequência, elas pensam em ter negócio? Elas pensam em ter negócio próprio naquele nicho ou pensam em ter negócio próprio? Ou são aquela galera que gosta de trabalhar no CLT das 8 às 18, gosta do VR e tá tudo bem? Se você convive com essas pessoas a maior parte do tempo e seu objetivo é ser um grande empresário, uma empresária de sucesso, tá errado o ambiente. O problema tá aqui, ó. Você tem que troca. Igual as estações do ano, troca as estações, troca as pessoas. Que aí você vai controlar o quê? O ambiente. Você não escolhe onde você cai, é randômico. Mas você, a partir desse momento que você está ganhando essa consciência, você escolhe para onde ir. Escolhendo para onde você quer ir, você consegue o quê? A forma de pensar, como você pensa, como você age, seu resultado. Pegou até aqui? Isso aqui é uma das partes mais importantes. É igual a sauna ali, ó. Você está contagiado pelo ambiente. Toma cuidado com o ambiente. Você tem que fazer o quê? Corta as pessoas, só cicla, só corta. Corta e muda, corta e muda, corta e muda. Vindo para cá, para o sétimo e último ponto aqui que os tubarões adoram, que é... Essa aqui eu já falei, mas aqui, ó. A venda que você faz, ela é consultiva ou, né, versus tirador de pedido. Onde que eu quero chegar aqui por aqui?
Quando você fala tira pedido, você está brigando lá, é o 97,3. Se está tirando muito pedido, você não está vendendo, você está tirando pedido. E provavelmente o seu lucro líquido é baixo. Às vezes nem sabe quanto que é isso. Sua margem de lucro para baixo, você está vendendo mais para commodity. Commodity. Você está de commodity, você está vendendo uma coisa que todo mundo vende. Você não está com especialista, você não está com raridade, com alguma coisa, é um elemento único seu. Tá entendendo? Então, o que acontece aqui? Não seja um tirador de pedidos. Se você é um vendedor de verdade, se é uma vendedora de verdade, você prospecta e vende para 97% das pessoas que precisam e não tem consciência ainda da sua solução. Se você só vende para 3% das pessoas e não bate meta e não cresce, você é um tirador de pedido, você é uma tiradora de pedido. Então, entende isso aqui de uma vez por todas, não erre com isso. Você vai entender todas essas características aqui. Para fechar, vamos fazer aqui, ó, vindo aqui tela cheia, vamos fazer um recap do que a gente falou. Primeira coisa, a lei da balança ali, você não controla o resultado, mas você controla a sua execução. Controla, foco na execução, no que você tem controle. Quando fala o item número 2 que a gente falou, o que vai te enriquecer é os processos, como que você vai estar fazendo cada um dos itens. Vou indo para cá, ó. Se a gente passar aqui, dos processos, é o 80-20. Fez o exercício do 80-20 dos seus 10 melhores clientes? Beleza. Número 3 da jornada do cliente, os 5 níveis que o Eugênio ensina. Você precisa entender, senão você não vai crescer. Quem aprende não depende. Então, aprenda para não depender e poder crescer. O item número 4, o follow-up. 5 ou mais. Menos que 5 é inadmissível. Você não tem um lead desqualificado. Você tem uma pessoa que não está sabendo executar o processo, ou se você nem tem processo, você tem 2 problemas. Que é o item número 4, que é o follow-up. Ganhos marginais é o número 5. Melhora um pouquinho no processo de aquisição, melhora um pouquinho na qualificação e melhora um pouquinho na conversão de vendas. A etapa do funil. Lead para MQL, MQL para conexão e apresentação da oportunidade, negociação e fechamento. Melhora um pouquinho. O que vai acontecer? Teu resultado vai explodir 10, 20% para crescer de um mês para o outro. Próximo aqui, número 6 é o ambiente. Aquele que eu falei da sauna, mas é o ambiente das pessoas que você convive. Qual é o ambiente que você está convivendo? Cuidado com isso. Número 7, você tira pedido ou você faz venda? 97% do mercado está ali, disponível, precisando saber o que você faz. Você só tira pedido para 3 e reclama de sorte. O que vai acontecer? Para de reclamar, vai aprender a técnica, volta aqui, assiste o vídeo inteiro e muda teu resultado. E para você que chegou até aqui, se ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Toda semana tem vídeo novo. No Instagram você pode me procurar ali, ó, Evandro_Varanda. Todo dia eu tô ali respondendo caixinha, tô trazendo vídeos curtos, mostrando o dia a dia de bastidor, mostrando o resultado para você. Se você não está inscrito, se inscreve, curte, compartilha, deixa um comentário aqui se foi útil para você o que você precisa, encaminha para mais pessoas que precisam disso. E se você precisa de ajuda específica, clica aqui no Sistema Winner, alguém do time vai falar com você. Se você tiver no momento, a gente vai te ajudar. E eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo no seu coração e tchau!